Fala galera do YouTube, Diego aqui para mais uma aula da nossa série de controles para Bolsa de Valores. E se você está acompanhando, na verdade, você sabe que a gente já está vendo muita coisa aqui, está finalizando a partezinha do VBA. Daqui a pouco a gente entra em imposto de renda e depois é só deixar a planilha cada vez melhor. Então se você está acompanhando, já faz aquilo que deixa nos comentários quantas aulas você já assistiu até agora. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser todas as aulas. Me diz isso daí que eu fico muito feliz em saber que a galera está acompanhando até o final. Se você não está acompanhando as aulas ou caiu aqui de paraquedas, lembra que na descrição desse vídeo vai ter algumas coisas. Por exemplo, a planilha que eu estou utilizando nessa aula e também toda a série. Então vai ter um link lá, baixar a série de controles para Bolsa de Valores, que eu vejo vocês me perguntando nos comentários. Diego, como é que eu faço para acessar as aulas anteriores? É só ir na descrição que tem esse linkzinho, aí você consegue acessar todos os arquivos e todas as aulas. Dito isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai finalizar aquela macro de incluir notas. Na aula passada, na verdade, era para eu ter finalizado essa macro de incluir notas, essa macro daqui. Só que eu me confundi, fiz um ajuste na macro de taxas e mudança de ticket, e aí ela virou aula 34, e essa daqui vai ser aula 35. Acho que não vai ter tanto problema, só me desculpa aí por ter mudado a ordem. Tinha falado que ia ser 1, 2, 3 e 4, e agora essa daqui vai ser a quarta. Beleza? Essa daqui vai ser a aula 35, e a gente mata essa macro de incluir notas. Então vamos lá. Vou dar um Alt F11, chegar aqui na parte de aba notas, e a macro de incluir notas é essa macro daqui, ó, que é uma macro grandona, só que vocês sabem que tem muita coisa aqui que é o quê? Repeteco. Então, de coisa nova que a gente tem aqui, não tem tanta coisa. É só pegar a parte que a gente tem que fazer do raciocínio, como é que a gente faz para lançar uma movimentação de compra, como é que a gente faz para lançar uma movimentação de venda, como é que a gente faz para lançar uma movimentação day trade. Então, aqui eu falei a ordem das aulas. A aula 1 dessa macro foi compra. A aula 2 foi vendas. A aula 3 foi day trade. E essa aula 4 que vai ser da parte de venda a descoberto. Então vamos ver o que é uma venda a descoberto antes de a gente entrar na parte da macro. Vou chegar aqui e vamos simular uma venda a descoberto. Por exemplo, um ativo que eu não tenho na minha carteira. Deixa eu pensar um aqui. Beleza, CVC. CVC B3. E aqui, de novo, eu sempre repito isso, não é nenhum tipo de recomendação, nada aqui disso, só estou mostrando para vocês como é que a gente faz o controle e vou exemplificando com o que vem na minha cabeça. Então, foi a primeira que veio e então é essa que eu coloquei. Show! O que é uma venda descoberto? Antes de eu mostrar o que é uma venda descoberto, vou mostrar o que é uma compra normal. O que a gente geralmente faz? Cheguei lá, estou a fim de comprar CVC, comprei 10 unidades a R$45. Show de bola! O meu preço total é isso vezes isso. Show, R$450. Depois eu vou lá e faço o quê? Vendo CVC B3, as 10 unidades, vendi a R$50. E aqui, ó, Alt CI, para pegar a formatação, igual a esse vezes esse. Show de bola, 500. Quanto que foi o meu resultado nessa operação? Igual a isso menos isso. Show de bola, R$50. Essa é uma operação do jeito que a gente está acostumado. Então, eu compro o ativo, primeiro eu inicio a operação por uma compra e depois eu faço o quê? Eu vendo o que eu já tenho. Perfeito? Isso é o que todo mundo está acostumado, é o que todo mundo entende. Agora, na Bolsa de Valores tem como a gente fazer uma outra coisa. A gente iniciar uma operação de uma outra forma, que é da forma seguinte. V, CVC, B3, 10 e aqui eu vou vender a 50. Então, repara. Vou copiar toda essa formatação, ó. Pincel, que foi exatamente o que eu tinha feito agora, só que usei o atalho. E aí, se estiver curioso, o atalho foi Alt, C, I, I. E aí ele pega o pincel de formatação. Lembra que com Alt você consegue usar todos os atalhos aqui do seu Excel. Beleza. Venda CVC 10 e aqui vai ser mesma continha. Isso vezes isso. Show de bola. Eu iniciei a operação vendendo CVC. E aí você vai me dizer, Diego, como assim? Você não tinha CVC, como é que você vendeu o CVC se você não tem? Existe algo na Bolsa de Valores chamado aluguel de ações, aluguel de ativo. Então o que eu vou fazer? Aqui, vocês viram que eu não tinha 10 unidades de CVC. Então o que eu vou fazer? Eu vou alugar essas 10 unidades de CVC de alguém. Por exemplo, eu tenho o Alon, aqui da hashtag, que ele faz os vídeos de Power BI. Eu vou chegar ali para ele e eu sei que ele tem 10 unidades de CVC. E eu vou chegar, qual é, Alon? Me empresta aí 10 unidades de CVC? Aí ele vai falar o quê? Empresto, claro. Eu só vou cobrar um pouquinho, porque o ativo é meu, você está pegando ele, então tem que ganhar alguma coisa com isso. Você me paga aí, sei lá, R$5. E aqui estou falando de valores hipotéticos, mas isso que ele está me cobrando é o quê?
é o valor do aluguel desse ativo. Então, beleza, o que eu vou fazer? Peguei as 10 unidades emprestadas do Alon. Agora eu tenho 10 unidades. O que eu posso fazer? Eu posso vender essas 10 unidades. Beleza. Fui lá e vendi as 10 unidades. Daí a 2 ou 3 dias, o que eu vou fazer? Eu vou comprar novamente essas unidades. Por quê? Eu tenho um contrato com o Alon. Eu aluguei as 10 unidades dele. Então, um belo dia eu tenho que fazer o quê? Devolver essas 10 unidades para ele. Por exemplo, se aluga um apartamento. Está no contrato que um belo dia você vai ter que fazer o quê? Devolver esse apartamento para a pessoa. Mesma coisa, você paga um aluguel para essa pessoa. É igualzinho com o aluguel de ações. Tem um determinado momento que você vai ter que devolver o ativo que você alugou e enquanto você está ali no contrato de aluguel, você tem que ficar pagando o quanto você está alugando. Beleza, então voltando aqui. Aluguei as ações do Alon, vendi essas 10 unidades. Aí, sei lá, daí a 10 dias fui lá e vou recomprar, porque eu tenho que devolver essas ações para o Alon. Então, ó, comprei 10 unidades, só que aqui que está o pulo do gato. Quando eu fui recomprar essas ações, repara, elas estavam valendo R$45. E eu tive que pagar, ó, nessa compra, 450. Perfeito. Eu iniciei a operação e finalizei a operação de forma diferente do que eu tinha feito aqui. Mas no final das contas, é uma operação também. Eu só iniciei vendendo e depois eu comprei. Repara, qual que é o lucro dessa operação? Aí você vai falar, é igual isso menos isso. Mesma formulazinha, tá certo? Não. A fórmula é sempre quanto a gente recebeu na venda menos quanto a gente teve que pagar para comprar. E repara que o meu lucro é exatamente o mesmo. Então o que eu estou te dizendo? Se você compra um ativo por R$45 e daí alguns dias você vende ele a R$50, é a mesma coisa do que se você vender um ativo a R$50 e daí alguns dias você comprar ele a R$45. O seu lucro nessa operação, sem tirar taxa, sem tirar nada, nem sem descontar o aluguel que você deve pagar para o Alon, por exemplo, é exatamente a mesma coisa. Então, essa é só uma outra mecânica que existe na Bolsa de Valores, que é você vender algo que você não tem. Você aluga de alguém, você pode vender esse ativo. Só que depois, para você finalizar esse aluguel, você tem que recomprar o ativo e depois você devolve esse ativo para a pessoa. E aí você paga o aluguelzinho também que você tinha combinado. Por exemplo, aqui, menos R$5, menos 5. E aqui o resultado da sua operação foi 45. Beleza. Diego, por que as pessoas fazem esse tipo de operação? Repara aqui comigo. Quando que você ganha dinheiro quando você compra uma ação? Quando ela se valoriza. Ou ela paga dividendo, ou várias outras coisas. Mas, de modo geral, quando ela ela aumenta de valor. Então, você compra, você espera vender ela mais caro do que você comprou. Beleza. Agora, quando você vende um ativo, você espera que ele caia. Então, quando você está comprando, você espera que ele suba. Quando você vende o ativo, você espera que ele caia. Por quê? Porque você vai ter que comprar ele de novo depois. Então, você vendeu ele aqui. Se você comprar ele aqui embaixo, você ganhou essa diferença. Agora, você vendeu ele aqui. Imagina se ele sobe de valor. Então, aqui, ó, ao invés de eu ter comprado a 45 lá no final, imagina se eu tivesse comprado a 55. Repara que eu perdi dinheiro. Por quê? Quando eu fui comprar, ele estava muito mais caro. Então, eu comprei ele mais caro, tinha recebido um valor inicial lá mais baixo e eu perdi essa diferença. Então, de novo, a lógica de a venda descoberto é essa daqui. E, com certeza, tem muita gente aí que fala sobre finanças que vai saber entrar no detalhe, te mostrar como fazer essas operações e tudo mais. Recomendo que você vá assistir o canal deles. Eu só mostro essa introduçãozinha para que você não fique voando do que a gente vai mostrar dentro do Excel e dentro do VBA. Mas lembra, isso daqui é só uma contextualização para você entender o que é essa tal de venda descoberta. Mas tem muito mais gente que vai saber falar sobre isso muito melhor do que eu. Se você quiser se aprofundar, recomendo que você procure o canal dessa galera que produz conteúdo aí muito bom sobre investimentos no YouTube gratuitamente também. Então, dito isso, vamos ver como que a gente jogaria essa movimentação aqui dentro da nossa macro. Agora, vai dar uma leve complicada na nossa macro. E a parte de estruturar a macro não fica tão complicado. O que vai deixar um pouco mais complicado são os casos que a gente vai ter. Lembra que na macro de incluir notas, na macro de taxas, em todas as outras macros, o que torna mais chatinho, não vou nem dizer difícil, porque é só chato, é só a gente ficar repetindo e pegar todos os detalhes, é o quê? Os casos possíveis. Então, você saber, por exemplo, quando a gente estava lá em cima, na macro de taxas, que é aquela primeira macro de todas. Pô, tem ação que tem corretagem diferente de fundo imobiliário, que tem corretagem diferente de ETF, de opção e por aí vai.
Corretagem não divide proporcionalmente, ele divide por operação. Imposto sobre serviço, que é o ISS, mesma coisa, é pela operação que tem corretagem. As outras taxas dividem pelo rateio. Imposto de renda retido na fonte só divide por venda. Então são muitos detalhezinhos que a gente tem que ir vendo como a gente coloca eles na macro. Mesma coisa agora para essa parte aqui de venda descoberta. Colocar isso dentro da macro em si não é difícil. A gente só tem que ver todos os casos possíveis e como a gente trata isso daqui. Perfeito. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Como é que a gente como é que a gente vai lançar isso daqui dentro da nossa macro? Vamos ver alguns cenários. Como é que a gente dividiu a nossa macro até agora? Dessa grande forma aqui. Eu vejo se o ativo é uma compra. E se o ativo é uma compra, o que eu assumi? Beleza, se ele é uma compra, eu estou iniciando a minha operação. Guarda isso daqui. E se for uma venda, eu estou finalizando a operação. Então, quando eu inicio, é muito simples. Eu lanço a movimentação comprando ali. Show. Agora, quando eu finalizo, o que eu tenho que lançar? A movimentação do principal, a movimentação do resultado e a movimentação do imposto de renda retido na fonte. Então, eu coloquei aqui compra e venda, mas na verdade essa parte daqui sou eu iniciando uma operação. E essa parte daqui sou eu finalizando a operação. Só que, como até o momento que a gente fez essa macro, a gente nem sabia da existência de venda descoberto, iniciar uma operação obrigatoriamente era uma compra. E finalizar uma operação obrigatoriamente era uma venda. Agora, a gente viu que eu posso iniciar uma operação de duas formas. Comprando ou vendendo. E agora, Diego, como é que eu vou fazer para diferenciar isso daqui? Porque do jeito que está aqui, o que ele vai fazer? Se eu estou fazendo essa operação aqui de venda, que na verdade eu estou iniciando, ele vai entrar nesse bloco aqui que é a finalização. Tenho que ver quais são os meus casos possíveis e como é que eu trato cada um deles. Já te adianto, são 4 casos, vamos ver como é que são eles. E aí eu vou deixar um comentáriozinho aqui, ó. Iniciando uma operação. E iniciar uma operação a gente já viu que pode ser uma compra e pode ser uma venda. Eu só vou ter que conseguir distinguir isso disso e isso disso, porque essa venda está finalizando, essa venda está iniciando. Eu tenho que saber como é que eu vou diferenciar. E beleza, aqui embaixo, finalizando uma operação. E aqui total operação, totalmente ou parcialmente. Por exemplo, aqui eu iniciei a operação, aqui eu finalizei ela completamente. Mas eu poderia também fazer o seguinte, ó. 5. Eu ainda tenho parte dessa operação inicial aberta. Que isso daqui poderia ser retratado dessa forma, assim, ó. Se eu comprei 10 e vendi 5, é a mesma coisa de eu ter comprado 5 e vendido 5 e depois vendido 5 ali, ó. Beleza? É a mesma coisa disso daqui. Então, assim é como se eu tivesse feito uma operação parcial. E do jeito que estava aqui, ó, 10, 10, aqui é uma operação total. Eu finalizei ela totalmente. Show! A gente já viu isso com compra, a gente já viu isso com venda. Por exemplo, quando eu vendi... Aqui, ó. Essa venda de Microsoft é uma venda parcial. Eu tinha 25, vendi só 10. Não tem problema nenhum fazer isso. Quando eu começo vendendo, também não tem problema nenhum fazer isso. Então vamos lá, vamos tentar diferenciar todos esses casos para a gente conseguir tratar lá dentro da nossa macro. Primeiro, eu tenho 2 tipos de compra. Ó, compra, compra, venda, venda. Essa compra é uma compra e eu tenho 0 do ativo. Então, ó, se eu tiver 0 ou algo maior do que 0, então, ó, 0 ou mais, eu estou iniciando uma operação. Agora, se eu estou comprando o ativo e eu tenho algo menor do que 0, e aqui pode ser maior ou igual a 0, eu estou finalizando a operação. Antes da gente entrar aqui em venda, vou explicar isso daqui. Pare e pensa comigo. Ó, não tenho absolutamente nada de CVC. Show! Eu comprei 10 unidades de CVC. Então, ó, a minha quantidade anterior de CVC era quanto? 0. Estou fazendo uma compra e eu tinha 0. Igual a 0, entra em qual caso? Iniciando. Então, perfeito. Eu estou iniciando uma operação, é justamente o quê? Ele tem que entrar nesse caso. Então, o primeiro caso é uma compra e a quantidade que eu tenho desse ativo é maior ou igual a 0. Show. Agora, pare e pensa comigo. Eu tinha menos 10 unidades de CVC. Como assim menos 10 unidades? Eu vendi 10 unidades de CVC. E quando a gente vende, lembra como é que ele entra lá na nossa macro? A ação, quando eu vendo, ele sai.
Então, se eu não tinha comprado e só saiu, eu tenho o quê? Uma quantidade negativa. Então, se eu tenho uma quantidade menor do que zero desse ativo e eu estou comprando, o que eu estou fazendo? Eu estou finalizando. Vamos ver esse exemplo daqui. Por exemplo, essa compra daqui. Quando eu vendi CVCB3, eu fiquei com quantas unidades? Menos 10 unidades CVC. Por quê? Quando eu tenho 10, significa que eu tenho 10 ações. Quando eu tenho menos 10, significa que eu vendi 10 ações sem ter essas 10 ações. Perfeito. Tenho menos 10. Quando eu fiz essa compra, qual que era a minha posição de CVC? Era uma posição menor do que zero. Então, eu estou iniciando a minha posição? Não. Eu estou finalizando essa posição. Parcial ou totalmente. Então, ó, se for uma compra e a quantidade desse ativo for menor do que zero, a quantidade que eu já tinha, eu entro nesse caso de finalizando a operação. Beleza. Show. Então, parte de venda aqui agora. Parte de compra a gente matou, o que é iniciando e o que é finalizando. Vamos ver agora o que é a venda quando a gente está iniciando, quando a gente está finalizando. Vamos ver o caso de venda mais simples, que é quando eu tenho uma quantidade maior ou igual a zero. Então, eu tenho algo desse ativo. Mentira, aqui não é maior ou igual a zero, é só maior do que zero. Por exemplo, quando eu fiz essa compra aqui de CVCB3, eu fiquei com quantas unidades? 10. Aí chegou uma venda. Perfeito, então eu entrei nesse caso. Eu tinha quantas unidades antes? Uma quantidade maior do que zero. Então essa venda daqui está fazendo o quê? Ele está iniciando uma operação nova ou está finalizando a operação que eu já tinha? Está finalizando. Perfeito. E aqui quando eu tenho uma quantidade menor ou igual a zero, eu estou iniciando uma operação. Como é que seria esse exemplo? Por exemplo, depois que eu vendi isso daqui, eu fiquei com menos 10 unidades. Imagina que eu tivesse feito o quê? Vendido aqui mais um ativo. O que eu vou fazer? Ó, eu tinha menos 10. Estou vendendo. A posição é menor ou igual a zero. Então, eu estou iniciando ou aumentando a minha posição. Então, ó, iniciando barra aumentando. E aqui esse aumentando pode ser reforçando também, porque é assim que a gente geralmente fala quando está falando de investimentos. A gente está reforçando a posição ou a gente está iniciando essa posição, começando, comprando essa posição. Beleza. Então, até aqui, ó, vou mudar para iniciando barra reforçando uma operação ou uma posição. Show de bola. Então, seria nesse caso, eu vendi 10 unidades de CVC, só que eu já estava com uma posição negativa. Então, vamos ver. Ó, já estou com uma posição negativa. Onde é que eu posso estar? Aqui ou aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma venda. Então, perfeito. Eu estou reforçando a posição vendida que eu já tinha. Vamos ver o outro caso. Estou com essa compra aqui de 10. Então, estou com a quantidade positiva desse ativo. Ó, quantidade positiva e quantidade positiva. Estou fazendo o que aqui? Uma venda. Então, eu estou finalizando essa posição. Perfeito. E aí, a gente consegue ver todos os casos possíveis, que vão ser assim. Ó. Deixa eu colocar de forma mais organizada. Uma compra, depois uma compra. Posso ter uma compra, depois uma venda. Posso ter uma venda, depois uma venda. Posso ter uma venda, depois uma compra. São todos esses casos daqui. Compra e depois uma compra. Ó, nessa compra eu aumentei a minha posição inicial. Então eu tenho uma posição inicial maior do que zero. Maior do que zero, maior do que zero. A segunda compra faz o quê? Reforçando a posição. Então isso daqui é um reforço de posição. Beleza. Comprei. Estou com uma posição maior do que zero. Compra. Vendi. Estou fazendo o quê? Finalizando a minha posição. Isso daqui é uma finalização total ou parcial. Estou vendido. Então, vendi, a minha posição é o quê? Negativa. Show de bola. O que eu estou fazendo aqui agora? Vendendo de novo. Estou fazendo o quê? Iniciando ou reforçando essa posição. Isso daqui é um reforço de posição. Perfeito. E aqui, ó, vendi, a minha posição vai ser o quê? Negativa, então posição negativa, e estou comprando. Significa que o quê? Estou finalizando essa posição. E se você for notar, se eu começo comprando e se eu começo vendendo, ou seja, eu tenho 0 unidades do ativo. Então, ó, 0 são esses dois casos. Se eu comprei, eu estou iniciando. Se eu vendi, eu estou iniciando também uma posição. Então, com 0, eu posso iniciar ou posso vender. Eu posso iniciar de qualquer forma, ou comprando ou vendendo essa posição. De novo, eu sei que essa parte não é nem um pouco trivial, principalmente porque é algo bem mais abstrato, a gente não está acostumado com vender um ativo sem ter ele e depois poder recomprar, mas é assim que ele funciona e foi o que eu falei lá no comecinho quando eu estava com a explicação inicial.
pega todo esse conceito daqui, tenta entender. Lembra que é um vídeo que você pode ver várias vezes, mas se você quiser operar vendido, fazer esse tipo de coisa, não vou dar recomendação nenhuma quanto a isso, só estou dizendo, procura saber mais sobre isso, porque é uma possibilidade. Só tenta entender antes de você fazer. E aqui eu só dei um conceito mais geral para a gente conseguir ver como eu pego isso, coloco dentro do Excel e dentro do VBA. Então, perfeito. Essa tabelinha vai ser importantíssima para a gente conseguir tratar isso daqui. E aqui eu vou agrupar nesses dois casos. Vou pegar isso daqui e vou jogar ele aqui. Essas duas, vou até abrir aqui uma linhazinha. Opa, vou jogar para baixo. Perfeito. Esses dois casos são casos em que eu tenho o quê? Estou iniciando, reforçando uma posição. Então, nesses dois casos, eu quero cair aqui. Nesse caso aqui de baixo, ou seja, de finalização de operação, são esses dois casos daqui. Então, vamos ver como é que eu posso tratar isso daqui lá dentro do meu VBA. Você já viu que não basta eu saber se é uma compra ou se é uma venda, que nem a gente tinha aqui anteriormente, venda e compra. Beleza, eu tenho que saber também o quê? Qual que é a quantidade que eu tenho desse ativo antes dessa nova operação chegar. Então, vamos colocar isso daqui, vamos fazer essa perguntinha aqui. Antes de eu fazer essa conversão, eu vou fazer o seguinte, QTD ativo igual a... Como é que eu descubro qual é a quantidade que eu tenho desse ativo? Muito simples, O ativo eu tenho nessa variável daqui, cadê? Sheets, notas, célula e /9. Perfeito. Eu tenho ele aqui, posso colocar ele aqui. Perfeito. Que mais? O que eu quero fazer? QTD ativo. Como é que eu descubro qual que é a quantidade que eu tenho desse ativo? Que está na aba notas e está na coluna 9. Coluna 9. Perfeito. Eu tenho que vir na aba movimentações, fazer o seguinte, somar a quantidade, a coluna de quantidade, se aqui for o ativo e aqui for o tipo do ativo. Então, nesse caso, da aba que a gente está aqui, IDUC3. Vamos ver. IDUC3, ação. Então, eu preciso da ação e do tipo. Então, vou voltar na macro. Eu preciso do tipo também. Então, tipo, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl C e vou dar um Ctrl V. E aí você já deve ter reparado que se eu coloquei isso daqui no início da macro, eu não preciso ter isso daqui dentro ali da macro. Isso daqui fica redundante. Ele vai colocar o mesmo valor dentro da mesma variável, não preciso disso daqui. Beleza? Então, perfeito. Tem um ativo e tem o tipo. Qual que é a fórmula que soma com condição? Soma 6. E dentro do VBA, worksheet function ponto SUMIFs, e aí vamos escrever os intervalos que a gente quer considerar. Então, aba movimentações, vou somar a coluna G. Sheets. Aqui eu poderia ter copiado, mas vamos escrever. Movimentas. Ponto range G2.G. Beleza, esse é o meu intervalo de soma. Show! Qual que é o meu primeiro critério? Coluna E tem que ser ativo. Então, coluna E, vírgula, tem que ser ativo. Perfeito. Segundo critério, coluna F tem que ser o quê? O meu tipo. Coluna F, e aqui eu só dei um Ctrl V porque eu já tinha copiado. Tem que ser o meu tipo. Perfeito. Isso daqui vai me dizer qual é a quantidade de ativo que eu estou analisando. Então, estou analisando cada uma das linhas. Vi que aquela linha está com a primeira coluna vazia. Então, essa coluna está vazia, significa que eu tenho que incluir essa nota. Beleza. Qual que é o ativo? IDUC3. Qual que é o tipo? Ação. Vamos ver lá. Vamos fazer essa continha. Então, IDUC3 e aqui a ação. E eu vou somar essa coluna daqui. Repara, soma 0, porque eu já tinha iniciado e eu já finalizei essa posição. Repara o que vai aparecer aqui. Quantidade de ativo vai ser o quê? 0. Beleza. Vamos ver lá na nossa tabelinha. Eu tirei ali o filtro. Na nossa tabelinha, 0 é uma dessas duas aqui. Então, eu vou estar iniciando a minha posição. Beleza. E aí eu tenho que ver se é uma compra ou se é uma venda. É uma compra, estou iniciando uma posição comprada. Se fosse uma venda, estaria iniciando uma posição vendida. Perfeito, vamos colocar isso dentro da macro. Vou até tirar essas linhas daqui, tem muita linha para baixo, aí eu não preciso ficar descendo tanto. Show! Vamos colocar isso daqui, Quais são os dois casos que ele está iniciando? Se, vou abrir parênteses aqui, do primeiro caso, for uma compra, então, se for uma compra e a quantidade do ativo for maior ou igual a 0. And QTD ativo
maior ou igual a 0. Beleza. E aí eu tenho um outro caso que ele entra aqui. Então, ó, isso tudo aqui tem que acontecer. Compra e a quantidade de ativo maior do que 0, e aí eu vou copiar e vou jogar aqui, ó, do lado, que é o meu segundo caso, que é o caso aqui de baixo, ó. O primeiro a gente tratou nessa partezinha daqui, ó, perfeito. E o segundo, ó, a gente coloca ou esse. E o segundo é o quê? A célula tem que ser uma compra ou tem que ser uma venda? O segundo caso, tem que ser uma venda. E a quantidade tem que ser o quê? Menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0. Perfeito. Nos dois casos ele vai entrar aqui. Show. Agora vamos tratar isso de forma muito parecida. Ó. Vou copiar e vou colocar ali embaixo. Aí a gente só tem que mudar os sinais, dizer o que é compra, o que é venda. Jogar aqui embaixo. Vamos lá. Que é a parte de finalização, ó, finalizando a operação. Se for uma compra, a quantidade tem que ser menor do que 0. Se for uma compra, a quantidade tem que ser menor do que 0. E se for uma venda, a quantidade tem que ser maior do que 0. Então, ó, se for uma venda, a quantidade tem que ser maior do que 0. Perfeito. Definimos para a macro quando que ele vai entrar em cada uma dessas operações. Show de bola. E um detalhe bem importante. Repara que a gente está fazendo nessa parte aba notas. E lá embaixo a gente vai ter o quê? Aba notas day trade. Ah, Diego, na notas day trade eu posso comprar e vender e posso vender e comprar nessa ordem? Pode sim, funciona da mesma forma que seria na aba notas. Agora, o que eu vou pedir? É muito mais simples você fazer o quê? Sempre colocar a compra e depois a venda. Então, ó, compra e depois a venda. Mesmo se você tiver vendido antes e comprado depois, para day trade isso não faz diferença nenhuma. Então é muito simples. Para você resolver esse caso, é só você colocar a compra e depois a venda, que ele sempre vai fazer o quê? Inicia e depois finaliza a operação. Inicia e depois finaliza. Sempre iniciando com compra e finalizando com venda. Agora, se você quiser deixar perfeitinho mesmo, é só você fazer tudo que a gente está fazendo aqui para a aba notas, também lá embaixo para a aba notas day trade. E aí, de novo, vou deixar a critério de vocês. Se vocês acharem muito necessário colocar isso daqui para a aba notas day trade também, deixa aqui nos comentários que eu coloco. Mas de verdade, esse eu acho desnecessário, porque já vai funcionar certinho se a gente colocar compra e depois venda. Compra e depois venda. Se você quiser colocar até uma observação na planilha, é só colocar. Sempre coloca compra, depois venda. Compra, depois venda e por aí vai, porque vai funcionar. Beleza, voltando aqui onde a gente estava, o que a gente fez até agora? Separou os dois casos. O que é iniciando uma posição e o que é o caso de finalizando uma posição. Agora vamos ver as alterações que a gente tem que fazer dentro de cada um desses códigos. Vamos analisar o que a gente sempre faz, linha por linha, e vamos ver se ele está realizando a movimentação certo. Vamos lá. E depois a gente vai ter que fazer o quê? Testar. Vai ter que iniciar uma movimentação, reforçar essa movimentação, encerrar essa movimentação. Depois a gente vê se ele está fazendo direitinho. Show! Linha movimentações, perfeito. Descobriu a última linha. ID, não muda a conta. Corretora não muda, data não muda, data da ação, ativo, descrição, quantidade. Isso vai ser diferente. Por quê? A quantidade, ele vai sempre pegar o quê? Esse valor aqui. Só que a gente já sabe que se for uma venda, ele tem que vir negativo aqui para a aba movimentações. Se for uma compra, ele vem positivo. Então aqui a gente vai ter que fazer uma leve alteração. Então, ó, aqui vou dar um Enter. If isso daqui, ó, for uma compra, porque agora, antes, o que a gente tinha? Se ele tinha caído nesse caso, obrigatoriamente era uma compra, então aqui obrigatoriamente era o quê? Positivo. Agora, ele pode cair nesse caso sendo tanto uma compra, tanto uma venda. Então a gente tem que ver qual que é o caso que a gente está tratando. Por isso que eu falei, não vai ser difícil realizar essa modificação. Só é chatinho, tem que prestar atenção em todos os detalhes, que senão lá na frente fica tudo errado. Então vamos lá. Se for uma compra, then, e aqui, ó, else and if. Se for uma compra, mantém exatamente o que a gente já tinha, é positivo. Agora, se for uma venda, ou seja, que é o outro caso, eu coloco aqui, ó, menos. Perfeito, já alteramos ali direitinho. E aqui, ó, parte de baixo também, o valor. O que ele faz nesse caso daqui? Ele pega o valor líquido e joga aqui na aba movimentações. Mesma coisa. Se for uma venda, agora a gente só vai trocar o sinal. Se for uma venda, é positivo. Se for uma compra, ó, fica negativo aqui. Então a gente tem que colocar isso daqui, ó, dentro do if também. Não precisa fazer um outro if, porque a gente já tem um if falando exatamente sobre isso. Então, ó, vou dar um enter aqui, ó. Se for uma compra,
o valor líquido tem que entrar negativo na aba movimentações. O valor líquido entrando negativo lá, perfeito, porque o dinheiro está saindo do meu bolso. E a quantidade entra positivo porque a quantidade de ativo está entrando na minha carteira. Perfeito, na carteira de ativos. E aqui embaixo é justamente o contrário. Quantidade negativa, valor positivo. Quando você vende, você está perdendo o ativo está saindo da sua carteira de ativos, mas a quantidade, o dinheiro, está entrando no seu bolso. Então, isso daqui é positivo. Show! Aí na aba notas, ele vai colocar X, notas, vai colocar X aqui, vai colocar o ID, terminou. Matamos isso daqui? Matamos, viu? O ajuste não foi difícil, a gente só teve que fazer uma leve modificaçãozinha ali. Perfeito. Agora vamos ver o outro caso. E aqui tem conta de resultado, de quantidade total, custo médio, por aí vai. Aqui pode dar um pouquinho mais de trabalho. Mas, de novo, vamos ver linha a linha, que a gente vai vendo o que tem que mudar e o que não vai ter que mudar. Perfeito. ID, mantém. Corretora, data liquidação, ativo, tipo, mantém. Quantidade, vamos ter que realizar a mesma comparação. Então, ó, vou até copiar isso daqui, porque você já sabe que se a gente já tem pronto, não precisa ficar digitando. Onde é que eu tô? Aqui. Beleza. If, else, and if. Então, ó, se for uma compra, a minha quantidade entra positiva. E a minha quantidade aqui embaixo entra negativa. Perfeito. Então, se for uma compra, quantidade positiva. Se for uma venda, quantidade negativa. Perfeito. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Nesse finalzinho daqui, ele está jogando o valor principal da minha movimentação. E esse valor principal pode ser tanto positivo, quanto esse valor principal pode ser negativo aqui. Beleza? Vamos ver como é que ele chega nesse valor. Primeira coisa que ele faz para calcular esse valor principal, quantidade. Ele vai chegar aqui e vai pegar a quantidade. Show de bola. Custo total. Ele vai somar todas as movimentações aqui do ativo. Então, ele vai somar todo aquele valor investido. E vamos ver alguns cenários aqui. Se eu tiver uma compra, todo esse valor investido aqui vai ser o quê? Negativo. Então, ó, vou colocar aqui, ó, C negativo. Se for uma compra. Se for uma compra, custo total é negativo. E aqui eu vou colocar como comentário, aí não tem problema, não atrapalha o código. Ctrl C. Se for uma venda, custo total é positivo. Por quê? Porque a gente sempre ficou vendendo, então o valor de venda fica entrando no nosso bolso, a quantidade fica saindo. É assim que funciona a parte de venda. Perfeito. Então a gente tem esses dois casos. Aí o que eu vou lá e faço? Quantidade total. Vamos fazer a mesma coisa. Mesmos cenários aqui para quantidade total. Se for uma compra, quantidade total, e a gente só vai mudar o sinal. Quantidade total aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. E aí vamos entrar em cada um dos casos. Se eu estou comprando, o que acontece? Que a minha quantidade ela vai aumentando e fica positivo. Agora, se eu estou vendendo, o ativo está saindo da minha carteira, ele vai ficando mais negativo. Perfeito. Custo médio vai ser o quê? Custo total divididos por quantidade total. Então, vamos ver o sinal disso daqui. Ó. Se for uma compra, se for uma venda, custo médio... vamos analisar. Custo total dividido por quantidade total. Então, estou dividindo negativo por positivo. Então, negativo, positivo dá o quê? Negativo. Só que tem um menos aqui, vai ficar positivo. Show de bola. Custo médio, vamos ver. Custo total é positivo. Dividido por negativo dá o quê? Negativo. Menos fica positivo. Então, isso daqui vai sempre ter o mesmo sinal. Como assim, Diego? Aqui a ordem era diferente. Mas vê o seguinte, isso é diferente disso e isso é diferente disso. Então, nos dois casos, ele vai ser o quê? Isso com isso dá negativo e isso com isso dá negativo. Em ambos os casos, isso daqui vai ser positivo. Então, o que eu tinha falado ali, será que ele pode ter um sinal, pode ter outro? Não, ele vai ter exatamente o mesmo sinal. E aí, é legal deixar assim bem passo a passo que você vê realmente que ele vai ficar com o mesmo sinal. E se perdeu alguma parte, lógico, é só voltar que está aqui a explicação o que vai ser negativo, o que vai ser positivo e depois como é que ele chega e vai ficar positivo nos dois casos. Então, beleza.
ele vai ficar positivo nos dois casos, então eu não preciso diferenciar o sinal, se for uma compra ou se for uma venda. Ele já faz isso automaticamente para mim e o valor principal vai ser sempre positivo. Então isso daqui eu posso deixar certinho. Então, ó, custo médio vai ser sempre positivo, custo médio vezes quantidade vai ser sempre positivo, porque a quantidade ele pega da aba notas, que está sempre positiva, aqui a gente não tem sinal, e aqui então, sempre positivo, perfeito. Tá lá certinho para a gente continuar. Show! Então a parte de valor principal, que foi essa primeira partezinha daqui, tá certinho. Vou até deixar isso tudo aqui, esses comentários, mas foi só para explicação. Se você não quiser esses comentários aqui, pode apagar tudo isso daqui, foi só para deixar mais passo a passo. Vou dar um Ctrl B na planilha, é sempre bom ficar salvando para você não perder nada, porque dá um desespero quando você perde uma macro assim que ficou mó tempão fazendo, então não passe por isso. Vamos ver aqui o resto. Show! ID continua igual, corretora, data de liquidação, ativo continua igual. Tipo, beleza, já está certinho ele também, continua igual. Beleza, vamos ver o próximo. Valor de venda, ele vai pegar aqui, ó, da aba notas, coluna 14. Coluna 14 é o valor líquido, beleza, o valor de venda é o valor líquido. Que aqui, para e pensa, a gente está chamando de valor de venda, só que não necessariamente ele é um valor de venda, ele pode ser um valor de compra também, dependendo se for uma compra ou se for uma venda, então pode ser um dos dois. No caso anterior, ele era sempre uma venda, por isso que a gente chamou assim, mas agora a gente pode chamar ele de valor líquido, que eu acho que vai ser um nome melhor. O que eu vou fazer? Selecionar tudo aqui para baixo, ó, dessa célulazinha de valor de venda e vou dar um Ctrl L, eu não sei se tem muitos casos, mas o que eu tiver aqui de valor de venda, ó, Ctrl L, substituir, valor venda, valor líquido. Beleza. Substituir todas, está ali no texto selecionado, dou OK. Beleza, nem tinha tanta coisa, mas assim fica muito mais fácil a gente entender. Então, show. Substituímos valor líquido, e aqui ele está fazendo a conta do resultado e depois ele coloca lá na célula da coluna 8, da aba movimentações, ó, isso daqui, ó, coluna 8 da célula da aba de movimentações, o resultado. Agora a gente tem que ver como é que vai ficar o sinal e a gente vai ter que ver se a gente vai ter que ajustar ou não o sinal daqui. Pô, Diego, mas você falou que ele sempre vai ficar positivo. Ele sempre vai ficar positivo. Assim como a quantidade daqui é sempre positivo, o valor aqui é sempre positivo, só que a gente tem que ajustar, às vezes, lá na aba movimentações. Vamos ver quando que a gente tem que ajustar e quando não. Perfeito. Primeiro, vamos ver como é que ele faz a conta de resultado, como é que a gente faria manualmente essa conta de resultado em cada um dos dois casos. Quais são os dois casos que a gente tem aqui? Compra, e a gente está finalizando, e a gente tinha uma quantidade negativa, e venda, quando a gente tinha uma quantidade positiva. Esse daqui é o caso padrão, é o caso que a gente já tinha, que é justamente como está escrito aqui essa macro. E depois o caso de compra. Vou mostrar isso daqui, ó, colocar em coluna, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Então, ó, vou colocar isso daqui, vou colocar isso daqui, beleza. Quais são as variáveis que a gente precisa para a gente calcular o nosso resultado? A gente precisa do valor principal, a gente precisa do valor líquido e a gente tem o resultado. Show de bola. Numa venda, o valor principal, a gente já viu que ele é positivo. Então, por exemplo, estou fazendo uma venda agora, mas a minha quantidade anterior era positiva. Por exemplo, essa movimentação aqui de MSFT. Qual que era o meu valor principal dessa movimentação? Como é que ele faz essa conta? Ele vê a quantidade, vê quanto você já tinha comprado de MSFT e vê o custo médio. Então, como é que é o custo médio? Igual esse cara divididos por esse. Perfeito. Esse era o meu custo médio daquilo ali. Qual que é o meu valor principal, sendo que eu estou vendendo 10 unidades? É o meu custo médio que eu tinha, vezes quantas unidades eu tenho. Igual a isso, vezes isso. Perfeito. 592,34. 592,34. Esse era o meu valor principal nessa venda daqui. Perfeito. Qual que é o meu valor líquido dessa venda? 619,50. 619,50. Show de bola. Então, ó, isso é exatamente o que a gente tem lá na planilha. Ó, valor principal positivo, valor principal positivo. Valor líquido positivo, porque ele está sempre aqui, valor líquido na planilha. Então, ó, valor líquido positivo. Ele só pega o valor da planilha sem positivo. Como é que é a conta do resultado? Valor líquido menos valor principal. Então, ó, igual valor líquido menos valor principal. Tive um lucro de 27,16. Se eu vier aqui nas movimentações, vai ter em algum lugar, ó, 27,16, 592,34. Perfeito, tá aqui a conta bonitinho.
Só que agora a gente já viu que a gente tem um outro caso. Deixa eu até centralizar aqui, que eu acho que torna mais visual. Mas vamos ver isso daqui. Qual que vai ser, por exemplo, assumindo que eu fiz uma venda descoberta. Então essa movimentação aqui, eu não vou fazer uma compra não, vou fazer uma venda. Então vamos lá. Como é que ele vai descobrir se ele entra ou não aqui, ó? Na parte de... Onde é que a gente está? Aqui. Isso, foi mal. Na parte de finalizando operação. Para isso tem que acontecer duas coisas. Tem que ser uma venda, perfeito. Se for uma venda, ó, pode ser um desses dois casos. Ó, um desses dois. Como é que eu sei qual dos casos? Se eu estou iniciando ou se eu estou finalizando uma posição. Vamos ver. Esse caso daqui, ó, eu tenho que ver qual é a quantidade que eu já tinha de IDUC 3. O que a gente fazia? Vinha aqui, IDUC, e aqui para ação. Beleza. Quantidade que eu tinha? 0. Vamos ver o que isso daqui vai ser então. Quantidade era 0. Perfeito. Então, ó, menor ou igual a 0, esse caso daqui, essa movimentação está iniciando uma operação nova. Então, perfeito. Aqui eu estou iniciando e eu fico com a quantidade negativa. Então, perfeito. Deixa eu só jogar algumas taxas aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Beleza. Show de bola. Perfeito. Agora, o que eu quero fazer nesse caso daqui? Eu quero fazer uma compra para eu finalizar essa posição. Então, perfeito. Vou chegar aqui, ó, e vou abrir uma outra nota, um 244. Vai ter que ser em outro dia, porque se for no mesmo dia é day trade, e não é para ser day trade. E aqui eu vou colocar 8 do 5, e aqui vai ser uma compra. Opa! Compra. Foi. Ação IDUC. Vou vender, vou comprar as 10 unidades. Preço. Comprei a R$ 28,50. E tá aqui, tudo bonitinho. Paguei de imposto de renda detido na fonte. Eu paguei na venda, então isso daqui eu já tinha que ter colocado, 0,05. E o resto ali ficou todo zerado. Show de bola. Então vamos ver isso daqui, como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, ver o valor principal que eu tinha. Então, ó, estou comprando isso daqui, como é que eu vejo o valor principal? Vejo qual que era a minha posição até então. Igual a esse cara dividido por esse cara. Beleza, meu custo médio era de 29. Igual a isso, vezes as 10 unidades que eu estou vendendo, meu valor principal é 290. Positivo, exatamente do jeito que a gente tem aqui, ó. Valor principal continua positivo, então tá lá 290. Show! Agora, o que eu tenho que fazer para pegar o valor líquido? Igual 285. O valor líquido também tá o quê? Sempre positivo, porque ele pega ali da aba notas. Agora, qual que é o meu resultado? Se isso daqui, se esse meu valor líquido é uma compra, o sinal de menos tem que entrar no valor líquido e não no valor principal. Então, repara, igual valor principal menos o valor líquido. E o meu lucro foi de R$ 5,00 aqui nesse caso. Deixa eu colocar tudo como real, senão alguns com, outros sem, fica meio estranho. Vamos ver se isso daqui fez sentido. Ó, eu vendi por 290, então entrou 290 no meu bolso. E depois eu comprei por 285. Saiu 285 no meu bolso, eu ganhei R$ 5,00. Perfeito. Então aqui eu tenho que inverter algumas coisas. E como é que eu lançaria isso daqui na aba Movimentações? O valor principal vai ficar como? Lembra que na aba Movimentações, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Isso daqui que foi uma finalização, ó, esses dois aqui, ó, tem que somar tanto o principal quanto o resultado, tem que ser exatamente igual ao valor líquido. Então, ó, 619,50, 619,50. Perfeito. Então, o meu resultado mais o meu valor principal tem que dar exatamente o meu valor líquido. Só que não está dando. Por quê? No caso que eu tinha iniciado com uma venda, o meu valor principal ele não pode ir como positivo lá para a minha aba o quê? De movimentações. Então, nesse caso, o meu valor principal vai ter que ir lá com menos 290 e o meu resultado é positivo, é um lucro. Então, o meu resultado vai como 5. A soma dos dois, ó, soma os dois, menos 285. Perfeito, que é exatamente o meu valor líquido de compra. Por quê? Quando é uma compra, é um valor negativo. Então, ó, isso daqui, menos 285. De novo, repito e repito e repito, porque eu sei que vale repetir. Essa parte de venda descoberto, vendendo antes para comprar depois, não é trivial. Então, se ficou alguma dúvida, lembra de voltar no vídeo, que está tudo bem passo a passo, para você entender todas as etapas. E se você quiser se aprofundar no assunto, tem vários outros vídeos aí de outros canais de pessoal que fala de investimentos e finanças que vão te ajudar bastante com isso. Mas tem tudo aqui, é só você ir pegando as partezinhas, pode voltar quantas vezes você quiser, que vai ter tudo aqui. Então, beleza. Recapitulando essa última movimentação.
Qual que foi o valor principal? 290, que a gente viu fazendo aquela continha. Show de bola. Qual que foi o valor líquido disso daqui? 285, que é esse 285. E qual que foi o meu resultado? R$ 5. Como é que eu vou lançar nas movimentações? Se for uma compra, menos 290 e o meu lucro, 5. Diego, eu notei um negócio também que você fez aqui, ó, que o imposto de renda retido na fonte entrou na venda. E aqui ele iniciou a operação. Só que aqui na nossa macro iniciando a operação, cadê? Era essa parte daqui de cima. Eu não falei nada de imposto de renda retido na fonte. Eu estou falando que eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, quando eu estiver sempre finalizando a operação. E aí, muito bem observado, se você notou isso daí. E se você não notou também, pode ficar tranquilo que a gente vai ver como a gente corrige isso daqui. Mas, de modo geral, a gente vai ver. Se for uma compra, o que a gente vai fazer? A gente não vai colocar isso daqui. E se for aqui em cima e for uma venda, a gente vai colocar isso daqui sim. Então vamos ver como é que a gente faz essa alteração também. Mas antes disso, vamos ajustar os sinais que a gente tinha visto aqui, ó. Esse menos 290 e do valor principal quando for e a continha do resultado. Então vamos lá. Aqui na parte de baixo, isso daqui não vai poder ser sempre positivo. Se for uma venda, que é o jeito que está, ele vai ficar positivo. Se for uma compra, ele não vai ficar positivo. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer um outro if comparando, eu vou colocar junto com esse daqui. A única coisa que eu vou ter que fazer, ó, Ctrl X, é colocar ele depois de toda essa continha. Porque eu preciso de todas as variáveis para fazer a conta do valor principal. Então, ó, se for uma venda, que é o caso de baixo, é exatamente isso daqui. Agora, se for uma compra, é menos. E aí lembra, tudo que a gente estiver colocando na aba movimentação, os sinais de compra e os sinais de venda são distintos. A gente sempre troca. Então, perfeito, essa parte aqui foi certa. Agora, nessa parte daqui, ó, vamos copiar também. Se for uma compra, a gente vai colocar isso daqui, ó. Se for uma compra, then... Tá, vou colocar aqui embaixo, vai ficar mais fácil. Se for uma compra... Não, também não pode, não precisa ser aqui. Agora sim. Se for uma compra, então, o resultado, else, and if. E aqui, se for uma venda, o resultado é exatamente dessa forma. E se for uma compra, o resultado vai ficar menos resultado. Como assim, Diego? O resultado não foi isso que você fez aqui, ó. Você fez I26, que é o valor principal, menos o valor líquido. Aqui, ó. Valor líquido menos o valor principal. Só que repara, se a gente pega menos isso daqui, vai ficar menos valor líquido mais valor principal, que nada mais é do que valor principal menos valor líquido. Então, é só colocar menos resultado aqui, também dá certinho. Porque repara, seria basicamente eu fazer isso daqui, ó. Tá vendo essa forma? Essa fórmula daqui é valor líquido menos valor principal. Valor líquido menos valor principal, que é a fórmula do resultado. Show de bola. É como se eu tivesse copiado essa fórmula para cá, tá vendo que ficou menos 5? E coloco um menos na frente de tudo, ó. Um parêntesesão e coloco um menos aqui, ó. E aí ele fica certinho. Então, se for uma compra, menos resultado. Se for uma compra, resultado. Show de bola. Resolvemos isso daqui. Perfeito. Então, calculamos o valor principal, já colocamos ele com o sinal certo, calculamos o resultado, já colocamos ele certinho, independente se é compra ou venda. O último detalhe que eu tinha falado é a parte de imposto de renda retido na fonte. E aqui a gente nem sempre vai colocar ele nesse caso. Por quê? Lembra que antes da gente fazer essa alteraçãozinha, a macro só entraria nesse caso se fosse uma venda? Então fazia sentido a gente só colocar essa parte aqui, ó, de imposto de renda retido na fonte, só na venda. Então o que a gente tem que fazer? Verificar se isso daqui for uma venda. Como a gente já tem essa comparação aqui em cima, eu posso colocar ele ali em cima também. E aí vai do seu critério. Você pode criar uma outra comparação ou você pode colocar ele aqui. Então, esse caso daqui é uma compra, esse caso daqui é uma venda. Se for uma compra, tem imposto de renda retido na fonte? Não. Se for uma venda, tem? Tem. Então eu posso fazer isso daqui, ó. Pegar tudo isso daqui, Ctrl X, e vou jogar aqui dentro, ó. Vou dar uma beleza, e aqui vou só dar um tab para ela entrar ali bonitinho. E aí vamos analisar se está tudo certo. Ó, ID, corretora, o que mais? Data de liquidação, ativo, tipo, menos o valor da nota. Perfeito, imposto de renda vai ser sempre negativo, ele sempre sai. Show de bola. Agora, tá faltando ainda uma coisa. Lá no caso de cima, se eu estiver iniciando uma posição com uma venda, eu tenho que ter
esse preenchimento aqui de imposto de renda retido na fonte também. Mesmo sem ter o cálculo do resultado, aonde? Aqui ele só está fazendo o valor principal. E eu vou ter que ter o quê? Isso daqui, ó. Essa parte aqui de imposto de renda retido na fonte. E repara, aqui está a linha MOVE, eu não preciso de linha MOVE mais 2. Linha MOVE mais 1 já funciona. Então, ó, linha MOVE mais 2 para linha MOVE mais 1. Texto selecionado, substituir todas, ok, perfeito. E aí o que ele vai fazer? Eu quero fazer isso em todos os casos? Não, vou cortar isso daqui, ó, e só vou colocar aqui, ó, embaixo do caso que for uma venda. E vou dar um tab aqui, perfeito. Aqui é uma compra, aqui é uma venda. E coloquei ele dentro para aproveitar. E aí vamos comparar para ver se está direitinho. ID, corretora, data pregão, data liquidação, ativo de inscrição, imposto de renda, tipo, imposto de renda retido na fonte, sempre negativo. Então tá fechado. Agora sim, a gente terminou, depois desses vários minutos aí que a gente teve dessa aula, a gente terminou essa parte de ajuste para venda descoberta. Depois de ter feito todos esses ajustezinhos, acho que você entendeu por que da minha recomendação de não precisar fazer a alteração aqui na aba Notas Day Trade. É muito mais simples registrar uma compra e depois uma venda e vai funcionar direitinho. Agora, vocês que mandam. Se vocês quiserem que eu coloque esse ajuste também na macro Notas Day Trade, deixe seu comentário. Se tiver um pessoal pedindo, eu faço o que vocês estiverem pedindo aí, dando feedback, sugestão. Então, é só você colocar se você quiser. Mas, minha recomendação, deixar desse jeito que tá, que já deu um trabalhinho de mudar e funciona perfeitamente. Agora, qual que é a única coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que testar. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um pause aqui. Vou dar um stop ali, vou dar um stop aqui e vamos fazer a nossa... Na verdade, não vou dar esse stop aqui, não. Vou dar um stop aqui, nessa comparaçãozinha aqui, ó. Nessa comparação do ativo. Aqui ele só vai parar quando o ID for vazio. Então, ele vai parar ali para a gente conseguir ver onde ele vai entrar, ver o que ele vai fazer e acompanhando cada um dos casos. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou testar todos os tipos de operação possíveis, que é a gente iniciar uma operação, as duas formas de iniciar e as duas formas de a gente finalizar uma operação. Então, vamos lá. Vou começar, aqui eu vou mudar, vou deixar compra para fazer exatamente o que a gente já estava fazendo. Depois eu vou fazer uma venda. Então, eu vou iniciar a posição, porque eu não tinha nada de Duke. Depois eu vou finalizar essa posição nesse caso daqui. Aí depois eu vou usar o outro caso. Eu vou iniciar a posição de Duke, basicamente copiando isso daqui, só mudando um pouquinho os valores. Tá, cadê? 1, 2, 4, 5. Pode ser, tá, no dia 7 do 5, mas acho que dia 7 do 5, aí já vai ter que ser na segunda. Tá, aqui eu coloquei que era para dia 9, aqui tem que ser dia 10. 10 do 5, e aqui vai ser 11 do 5. Beleza. E aqui eu vou mudar um pouquinho o valor, vou colocar que tá, sei lá, 31,92. E aqui vou mostrar um último tipo de operação que a gente pode ter. 1, 2, 4, 6, 8 do 5, 12 do 5. Opa, aqui, 8 do 5. Não, 8 do 5 não dá. Tem que ser 10 do 5. 10 do 5, 12 do 5. Beleza. Compra de Duke, vou vender as 10 unidades e vou vender com prejuízo. Então, ó, comprei elas mais caras do que eu tinha feito. Então, aqui, ó, venda tem que ter imposto de renda retido na fonte, 0,04. E aqui, 0,05. Não, aqui tem que ser 0,05. Beleza. E o resto das taxas eu deixei zerado só para facilitar, porque a gente já viu que as taxas estão funcionando direitinho. Então, por enquanto, não vou apagar isso daqui. Depois que a gente rodar essas macros, a gente vê. Então, ó, Ctrl B e vamos testar. Tem que dar certinho em todos os casos. Vamos ver como é que ele está fazendo essas movimentações. Então, vamos lá. Vou dar eu posso dar um F5 aqui na macro, ou eu posso clicar lá no botão de incluir notas, que fica aqui no cantinho, o que você preferir. Incluir nota. Entrou aqui, o I é o quê? 17. Vamos começar a analisar essa macro. Então, ó, entrou aqui no 17. Entrou certinho? Entrou. Ativo e tipo. Ativo e Duke, tipo ação. Quantidade de ativo? 0. Perfeito. Eu não tinha nada até então. Então, o que ele pode entrar? Nesse caso aqui de iniciando. E aí ele vai entrar ou se for uma compra, porque é igual a 0, ou se for uma venda,
se for igual a zero. Aqui a gente já sabe que é uma compra. Então, ó, F8 entrou aqui, porque é uma compra e é igual a zero. Então, eu estou iniciando uma posição. O que ele vai fazer? Vamos lá. Descobriu a última linha, preencheu lá na última linha. Vamos ver, aba movimentações. Preencheu e vai preencher agora a quantidade de valor. Quantidade de valor. Colocou o X e colocou o ID na aba movimentação e foi para o próximo. Vamos ver se ele preencheu direitinho. Ó, quantidade é uma compra. Aumentou, valor negativo, ID certinho e aqui tudo certinho. Então, ó, a compra que a gente já tinha antes tá direitinho. Vamos ver agora a venda como é que ele trata. F8, F8. Ativo e DUC, tipo ação. Quantidade ativo. Ó, eu tenho 10. Então a quantidade é positiva. Quantidade positiva. E aqui quantidade positiva. Só que é uma compra? Vamos ver. Não, agora é uma venda. Então, quantidade positiva. Deixa eu ver. Quantidade positiva e venda, ele vai finalizar. Então, ele tem que entrar ali embaixo. Vamos ver se ele entra ali embaixo. Ó. F8, F8. Entrou ali. Perfeito. Vamos ver agora se ele faz. Esse daqui, lembra? Era o padrão. Que eu compro, tenho uma quantidade positiva e depois vendo, termino isso daí total ou parcialmente. Vamos ver se ele deu direitinho. Quantidade, custo total, menos 290, quantidade 20. E aqui, ele tinha que ter tirado esse daqui mais sheets. Cells, nota... Ah, beleza. Ali a gente vai ter que fazer um leve ajuste daquela fórmula. Custo médio, 14,5. Tá, aqui tinha um detalhezinho que eu tinha esquecido de ver, que é o seguinte. Quando ele faz essa conta aqui da quantidade total, ele está somando tudo que for aqui e DUC, tudo que aqui for ação, ele vai somar essa coluna. Só que, antes no nosso código anterior, essa partezinha da quantidade vinha antes dessa conta. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que incluir isso daqui de novo. Por quê? É como se aqui já tivesse preenchido como 10. Então, ou menos 10. Então, isso daqui influenciaria na conta do valor total aqui. Então, como eu coloquei a célula aqui de quantidade depois dessa linha aqui de quantidade total, eu não preciso desse ajuste daqui. Então, eu posso tirar isso daqui e vai ficar certinho. Então, ó, F8, quantidade total 10, faz sentido, eu só tinha realmente 10, que foi o que a gente tinha quando a gente entrou aqui, ó, QTD ativo, perfeito. E custo, na verdade, então eu nem precisaria recalcular essa quantidade total, eu poderia ter utilizado o QTD ativo para deixar mais eficiente ainda no meu código. Custo médio, 29, perfeito. Valor principal, 290. E aí ele vai lançar. É uma compra? Não. É uma venda. Lançou lá, lançou lá. Vamos ver. Ó, ação, perfeito. Ó, certinho, certinho. Agora vamos ver como é que ele vai lançar o resultado. Ó, lançou lá, valor líquido, que é o valor que está na aba notas. 285. Esse daqui, ó. Perfeito. F8, resultado, menos 5. Aqui eu perdi R$5, ó. Comprei a 290, vendi a 285. Perdi R$5. Vai colocar lá o resultado negativo. Vamos ver. Movimentações. Resultado negativo em 5. E isso daqui soma justamente o 285 que a gente tinha aqui. Perfeito. E a última coisa que ele tem que lançar, imposto de renda retido na fonte. Vamos ver se ele lançou. Imposto de renda retido na fonte de 004. Então, repara, eu fiz bem passo a passo, linha a linha, para a gente ver onde é que ele estava entrando. Então, tá certinho e a gente já pegou ali uma alteração. Por quê? Repetindo, no código, ele estava fazendo o quê? Primeiro, ele adicionava a quantidade, depois ele fazia o quê? Quantidade, custo total, valor principal, e depois ele cadastrava o valor principal. Quando eu quis aproveitar esse if, lembra o que eu fiz? Eu tirei a quantidade que estava aqui em cima e botei a quantidade aqui embaixo. Só que eu não me atentei que eu tinha feito isso daqui. Mas é sempre bom a gente fazer o teste, que a gente vê o que a gente deixou passar. Então, perfeito. E, de novo, eu não precisaria nem ter calculado essa quantidade total. Ao invés de usar a quantidade total, eu poderia ter utilizado o QTD ativo, porque ele faz exatamente a mesma conta. Quer ver? Ó, G é ativo F tipo. Vamos ver. Ó, G é ativo F tipo. É exatamente a mesma conta. Então, aqui eu poderia até tirar essa quantidade total e substituir pelo QTD ativo. Mas beleza, a gente pode deixar aqui também, que a gente fez o comentário, aí vai de você.
Se você não quiser utilizar a quantidade total, é só você apagar isso que eu selecionei e mudar isso daqui para QTD ativo. Se você quiser deixar, pode deixar também sem problemas. Vamos continuar o código então. F8, F8, F8. O que ele fez? Preencheu aqui X e D. Agora vamos entrar na parte vendida, que é realmente a novidade da macro. F8, F8, F8. Entrou, ativo tipo, quantidade ativo, 0. E aqui ele vai entrar nesse caso, obrigatoriamente. Se for uma compra ou se for uma venda, porque é igual a 0. Cadê? Aqui do lado também é igual a 0. F8, vamos lá. F8, 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 F8. É uma compra? Não, é uma venda. Então, ó, colocou lá, vamos ver se está direitinho. Ele iniciou a posição com isso daqui. Certinho, tá perfeito até agora. Valor líquido, quantidade negativa, show de bola. E agora, por ser uma venda, ele vai ter que colocar, ó, o imposto de renda retido na fonte também, ó, direitinho, imposto de renda retido na fonte negativo e ali 005, lançou o valor certinho. Perfeito, F8, F8, F8 e vai para a próxima linha. Então repara, isso já é uma novidade no nosso código. Antes, se eu tivesse uma venda, ele faria o quê? Finalizaria a posição. Agora, como é uma venda, ele vê, calma, eu estou iniciando, reforçando ou eu estou finalizando a minha posição. E agora ele fez certinho. F8, 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 último caso. Ativo, IDUC, tipo, ação, quantidade, menos 10. Vamos lá. Com a quantidade negativa, cadê? Quantidade negativa e é uma compra, ó, quantidade negativa e é uma compra, ele tem que entrar aqui na finalização. Vamos ver se ele entra. F8, F8, perfeito. Agora vamos ver se ele lança os valores certinhos. F8, 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 beleza. Vamos ver o que ele lançou até agora. Tá, até agora não tem nada de muito diferente. F8, 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 F8. Vamos ver o que ele pegou aqui, ó. Custo total, 319,2, que era esse custo total aqui que a gente tinha até então. Quantidade, menos 10, que tem que ser exatamente igual ao QTD ativo, então agora tá certo. Custo médio, 31,92, faz sentido. Valor principal, 319,20, certinho. F8, é uma compra? É. Ele colocou lá, vamos ver. 10, valor principal, menos 319,20. Então, ó, o valor principal ficou sinal oposto, Perfeito. Aqui ele encerrou a posição. Agora ele vai colocar o quê? O resultado da operação. F8, vamos lá. Preencheu. Valor líquido, 321,7. Resultado, calculou lá, 2,5. Só que a gente sabe que se for uma compra, é menos esse 2,5. Então, F8, F8. Vamos ver lá como é que ele chegou. Menos 2,5. Então, ó, selecionou os dois, 321,70. Se eu vier aqui, 321,70 direitinho. Diego, por que está negativo? Porque é uma compra, isso daqui, o valor líquido vem negativo. Então, a compra, o valor líquido vem negativo. Perfeito. E vamos ver se faz sentido, ó. Vendi, ou seja, entrou 319,20 no meu bolso. Comprei depois, por 321,70. Saiu isso daqui do meu bolso. Então, saiu mais do que entrou, eu tive prejuízo. F8, 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 terminou ali tudo bonitinho. E o que ele vai fazer aqui agora? Andar pela aba Day Trade. Day Trade, ele vai ver se tem alguma coisa que tem que andar, fazer lá, não, perfeito. Eu não quero ficar dando F8, eu vou dar F5 para ele finalizar o código. F5, finalizado, dou um OK, agora sim tá tudo certinho e ele lançou todas as movimentações. Se eu vier aqui embaixo, tá tudo direitinho, lançou lá o que é, o que não é e tá tudo perfeito. E no final das contas a gente ficou com uma posição IDUC? Não, a gente terminou. IDUC 3. Se eu somar aqui tudo que for ação, ó, a gente não tem posição nenhuma, porque tudo que eu iniciei, eu terminei, eu só fiz de formas diferentes. Aqui tinha sido aquela primeira nota de corretagem, aqui compra e venda normal, e aqui depois, ó, vendia descoberto e depois comprei para finalizar a posição. Galera, aqui, ó, apagando isso daqui para não deixar borradão, terminamos essa aula de hoje. De novo, é um conteúdo bem mais específico, que tem muito conceito de investimento e um pouquinho só de VBA e de Excel. Mas a grande parte aqui é o conceito de investimento. Se você entender ele, depois jogar para dentro do Excel, é bem tranquilo. Eu tentei explicar ele da melhor forma possível, bem passo a passo, para você pegar todas as etapas do que é uma venda descoberto. Mas lembra, tem gente que fala sobre investimentos e finanças muito melhor do que eu. Então eu recomendo você procurar os vídeos desse pessoal se você quiser se aprofundar nessa parte de investimentos, como eu já venho recomendando ao longo da série. Então,
de verdade, espero que você tenha gostado. Fizemos aí mais uma aula perto de 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Não sei como é que vai ficar o vídeo depois da edição, mas bastante conteúdo aí para vocês. Tentei deixar o mais passo a passo possível para não deixar passar nenhum detalhe. Testamos a macro de cabo a rabo, então ela está funcionando. Espero que tenha entendido tudo, espero que tenha gostado. E agora aquilo que eu sempre te peço no final. Se chegou aqui até o final, poxa, me deixa saber que você chegou até o final. Coloca aqui, hashtag até o fim, Diego, que eu vou saber que você acompanhou do começo ao final do vídeo. E também, se você não comentou lá no início, me diz aqui quantas aulas você já assistiu da série. Cara, são 35 aulas só dessa série de controles para a Bolsa de Valores. Você deve ter visto a quantidade de conteúdo que a gente já colocou aqui, de Excel, de VBA, até de investimentos, que teve bem mais conteúdo que eu imaginei que a gente ia colocar. Achei que a gente ia focar mais no Excel e VBA, mas tem bastante coisa de investimento também. Então eu espero de verdade que vocês estejam gostando. E me diz aqui quantas aulas você já assistiu, que eu quero saber. Feito isso, deixe seu like no vídeo para me dar aquela moral, se inscreve no canal, clica no sininho e eu te vejo no próximo vídeo da série.